paz do Senhor, irmãos. Amém. É uma grande alegria estar aqui para juntos engrandecermos ao nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos é sobre o chamado de Deus. Todos nós, como cristãos, somos chamados para louvar o nome do Senhor, porque para isso que nós fomos criados, para louvar e bendizer a Ele. E a palavra está registrada. Peço a vocês que abram suas Bíblias. Eu estarei lendo e os irmãos acompanhando. Mas antes, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos para ver as maravilhas da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Aleluia. Te peço, Deus, que a palavra que aqui for lida e explicada fique em cada coração. No nome do Senhor Jesus, para que nós possamos buscar praticá-la a cada dia. Amém. Jonas, capítulo 1. Nós estaremos lendo todo o capítulo 1 de Jonas. Glória a Deus. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido um porão e deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado do sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: Que faremos para que o mar se nos acabe? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, reforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram os votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós lemos esse texto e eu percebi que os irmãos bem acompanharam, li o texto todo para contextualizar
contextualizarmos toda a história, para que você possa entender a fundo o porquê Jonas foi chamado pelo Senhor, o porquê Jonas iria pregar a Nínive, mas ficou. Ele tentou fugir do chamado do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos chama para fazer as coisas que Ele colocou em nosso coração para fazermos, mas nós tentamos fugir do chamado do Senhor. Tentamos fugir do chamado do Senhor quando nós deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, porque se nós não fazermos isso, nós não vamos conhecer a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável, e ela vai nos capacitar para fazer a vontade dele. E nós percebemos nessa história de Jonas, um profeta que negou o chamado de Deus, nós percebemos que ele foi chamado para pregar contra a cidade de Nínive. Por que pregar contra a cidade de Nínive? Porque a maldade daquela cidade havia subido até os céus. A maldade daquele povo era tão grande, mas o Senhor é tão misericordioso, né, meus irmãos? Porque o Senhor enviou o profeta Jonas para pregar contra aquele povo. Nós muitas vezes não entendemos a grandeza do amor do nosso Deus. Mas o que aconteceu? Jonas não queria ir. Ele tentou fugir do chamado do Senhor. Era para ir para Nínive. Diga Nínive. Mas para onde que ele foi? Tarsis. Deus nos chama para ir para um lugar e muitas vezes nós vamos para o outro. E o Senhor declarou que Jonas deveria pregar lá, mas ele não queria. E nós vamos entender no decorrer desse estudo por que Jonas não queria pregar. E a reação de Jonas ao chamado de Deus, ela é um lembrete poderoso de como nós podemos resistir à vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós tentamos resistir à vontade do Senhor. Por isso nós nos frustramos. Porque ninguém consegue fugir do chamado do Senhor. Ele vai aonde você for, assim como ele foi atrás de Jonas. E nós vemos, agora eu quero falar com os irmãos das consequências da desobediência. Sim, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós sofremos as consequências. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, lendo a Bíblia, orando, nós entendemos aquilo que Ele quer de nós. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor fica distante de nós, porque nós não estamos buscando Ele. Nós temos que buscar o Senhor. O que nos separa de Deus é o pecado. Quando nós pecamos, a tendência do homem é fugir do Senhor. Nós percebemos isso lá no início da criação, na queda do homem. Nós percebemos quando Adão e Eva pecaram, e o que eles fizeram? Se esconderam do Senhor, ou pelo menos acharam que se esconderam do Senhor. Porque ninguém se esconde do Senhor. Havia todos os frutos que eles poderiam comer, mas escolheram justamente aquela sobre a qual eles não deveriam. Muitas vezes Deus nos mostra a direção, mas o que nós fazemos? Nós vamos para outra direção, para a direção oposta. E nós sofremos as consequências dessa desobediência. Eu não sei qual chamado que Deus tem para a sua vida, mas você e Deus sabem. Mas todos nós temos um chamado em comum, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Através da sua vida, você vai alcançar almas para o Senhor Jesus. Com os dons e talentos que Ele te deu. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você vai ser capacitado por Deus. Quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias era uma criança. Senhor, eu não sei nem falar. Nós
nos capacita. Não fuja do chamado do Senhor, porque traz as consequências dessa desobediência. O que foi a consequência aqui na história de Jonas que nós lemos? Nós percebemos que o primeiro surgiu uma forte tempestade. Uma forte tempestade furiosa atingiu aquele mar. E o que aconteceu? O navio começou a querer afundar. Por causa que Jonas estava lá, mas em pecado. Ele tinha um chamado a cumprir de pregar a palavra do Senhor para o povo ao arrependimento. Porque o Senhor chamava os profetas para pregar sobre o arrependimento. E Jonas foi escolhido pelo Senhor. E Jonas, ele percebe, através daquela tempestade, eu imagino que ele deve ter ficado com muito medo, porque a tripulação daquele barco queria descobrir quem era a causa de tudo aquilo. A causa era Jonas. E eles descobriram que foi Jonas. Os marinheiros temiam por sua vida. Lançaram sorte e descobriram que Jonas era a causa da calamidade. Jonas 1:4-7. E Jonas é lançado ao mar. Aqueles marinheiros, a maioria da tripulação, imagina, que não tinha nenhum cristão ali. Idólatras, porque a Bíblia não vai nos dizer aqui que eles começaram a clamar pelos seus deuses. E nós sabemos que não existe nenhum outro Deus além do Senhor a quem nós servimos. Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas aquele povo ainda não conhecia o Senhor. E Jonas é lançado ao mar. E não foi o fim de tudo. Porque para aqueles marinheiros, Jonas poderia ter morrido, afogado no meio do mar, para onde ele iria. Ou ser morto de qualquer outra forma, animais, marinhos. Mas o Senhor viu que Jonas havia se arrependido e livrou ele. Jonas vai, ele cai ao mar e é engolido por um grande peixe. Desde pequenininho nós, já na salinha das crianças, uma das primeiras histórias que nós aprendemos é a história de Jonas. Eu tenho certeza que algum irmão já deve se lembrar. E nós vemos que ele é engolido por esse grande peixe. E lá dentro, ele fica. E nós vemos aqui no decorrer do texto, versículo 17, que ele ficou lá quantos dias? 3 dias e 3 noites. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Já imaginou como ele deve ter se sentido? 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Mas o Senhor livrou ele. E Jonas reconheceu sua culpa. Tanto que nós vemos que tem no capítulo 2 a oração de Jonas. Essa vai ficar a tarefa dos irmãos para casa. Ler a oração de Jonas. Essa oração que ele fez dentro daquele grande peixe. Nós vemos que muitas vezes na nossa vida, porque nós somos falhos, pecadores, só o Senhor é santo, perfeito, nele não há defeito algum. Mas nós somos falhos e sujeitos a errar. Mas o que nós precisamos ter? É a humildade no nosso coração para nós reconhecermos que nós erramos, que nós falhamos com o Senhor. Muitas vezes nós nos achamos indignos de nos achegar à presença do Senhor. Mas Ele está de braços abertos para nos receber, enquanto temos uma arrependimento verdadeiro. Você crê nisso? O Senhor está de braços abertos para nos receber. Não deixe para amanhã, não deixe para depois.
O dia de você fazer o seu acerto com o Senhor é hoje. Aleluia. O Senhor está te chamando, está batendo a porta. Mas você está disposto a abrir para Ele, teu coração? Está disposto a viver o chamado do Senhor na sua vida? E nós vemos também lições para a nossa vida nesse texto importantíssimas e que devemos guardar no nosso coração. Não fugir do nosso chamado, reconhecer a nossa dependência por Deus e reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Nós vemos nesse texto uma grande misericórdia de Deus. Como nós falamos no início do texto, a misericórdia de Deus em enviar um profeta para uma cidade idólatra para se arrepender. E a segunda misericórdia do Senhor que nós vemos aqui é livrar Jonas. Ele livrou Jonas. E essa misericórdia do Senhor é vista quando Ele envia um grande peixe para engolir Jonas e preservá-lo durante 3 dias e 3 noites, onde Jonas fez a sua oração. Até isso serviu de testemunho. Até isso serviu de testemunho para Jonas. E Deus ouviu a oração de Jonas, ouviu a oração dele, e no momento oportuno, Jonas, dentro daquele grande peixe, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra fria. E dessa vez, a Bíblia vai nos dizer aqui, mais uma vez, Deus chamou Jonas pela segunda vez. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Aleluia. O Senhor te dá uma nova chance. Eu não sei como você chegou aqui, as lutas que você passou, mas o Senhor sabe, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E entregue as suas preocupações ao Senhor, faça como em Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, porque Ele o mais fará. Aleluia. E fará a vontade boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Ele vai te livrar em meio a essas provações, porque Ele é o Deus que permite, mas também é o Deus que livra. Aleluia. E Ele prova a nossa fé. Será que nós vamos estar com uma fé firme quando Deus provar a nossa fé? Será que nós vamos fazer como Jonas? Fugir e esperar a segunda chance? A chance é agora. Aleluia. Deus ouviu a oração de Jonas e no momento oportuno Ele o livrou. Aleluia. E mais uma vez, quando Ele chama Jonas novamente, diz tudo para ele, para que ele fosse pregar em Nínive, o Senhor dá a sua palavra, Jonas acata a palavra do Senhor e está decidido. Jonas respondeu dessa vez prontamente. E ele foi para Nínive proclamando a mensagem de Deus para o arrependimento. Aleluia. Lá em Jonas 3, capítulo 3, onde está a pregação de Jonas. E Jonas vai pregar para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. E vamos falar das lições para a nossa vida. Ela vai nos lembrar, esse texto, vai nos lembrar da importância de obedecer à voz do Senhor. Porque muitas vezes Deus está falando, mas nós escolhemos não ouvir. O Senhor fala da forma que Ele é chamado. O Senhor fala de muitas formas. Mas será que nós estamos com os olhos atentos e os ouvidos sensíveis para ver e ouvir a palavra do Senhor? Que o Senhor está falando conosco? E assim como Jonas, todos nós enfrentamos momentos em que resistimos ao chamado de Deus, porque não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. No mundo nós vamos ter aflições. Seguir ao Senhor Jesus é tomar a sua cruz. Virão muitos
bons e felizes e que saibamos aproveitar esses momentos. Mas também virão os dias difíceis. E será que nós estamos com a fé firme e a fé sólida para poder enfrentar a tempestade quando ela sobrevier sobre a nossa vida? Nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vive e reina eternamente. Que possamos entender com essa história de Jonas, humildemente, a nos submetermos à vontade do Senhor, a confiar. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, acatar e confiar. Não olhar para as circunstâncias. Ah, Senhor, eu sou tão pequena. E o que o Senhor me confiou é tão grande. Olha onde eu estou. Mas Deus vai fazer, porque se Ele falou, Ele vai fazer. Aleluia. Olha da onde Deus tirou Abraão, quando nós voltamos na história da palavra do Senhor. Sai da terra de Ur, tu e tua parentela, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias, e a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia que não se pode contar. Nós percebemos, não só Jonas, mas várias outras histórias na palavra do Senhor, do chamado de Deus. E Deus cumpriu seu chamado. Na história de Jonas, Deus expressa o seu desejo de fazer o julgamento, porque Deus também é juiz. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele nos ama, por isso que Ele é justiça. Ele é o Pai que ama seus filhos, e Ele, como um Pai, nos disciplina, nos ensina. Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele confiou? No entanto, também é importante nós notarmos que Deus também tem misericórdia. Além da necessidade e o desejo do Senhor de trazer justiça para aquela cidade, Ele também vai dar uma chance para aquela cidade. E essa chance é através de Jonas. Assim como lá em Sodoma e Gomorra, Deus enviou alguém para falar àquele povo e não encontrou ninguém. E aquela cidade foi destruída. Mas o Senhor dá uma chance. E nós temos que estar prontos para perceber isso. Jonas vai advertir aquela cidade, vai pregar o arrependimento dos pecados e dar a oportunidade de se arrepender, porque ninguém está fora do alcance da graça do Senhor. O Senhor nos perdoa. O Senhor é misericordioso. Nós devemos ter um arrependimento sincero, porque Deus percebe o arrependimento sincero. E as razões pelas quais Deus queria destruir o mundo. Quais as razões? Porque nós vimos aqui que Deus queria destruir, mas por quê? Por causa da maldade. As razões pelas quais Deus queria destruir a cidade de Nínive. A maldade daquele povo, onde pode ser encontrado aqui no texto. Jonas capítulo 1, versículo 2, que vai dizer bem assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Para o Senhor querer destruir aquela cidade, aquele povo estava em grande pecado. A Bíblia não vai fornecer detalhes específicos
do que aquele povo estava cometendo. Mas estavam pecando contra o Senhor, transgredindo a lei do Senhor. E essa maldade, essa injustiça, são mencionadas aí como a justificativa para o julgamento de Deus naquela cidade. O contexto daquela cidade, a localização dela. Nínive era uma cidade capital do Império Assírio, um povo idólatra que não conhecia o Senhor. E o Senhor vê como oportunidade usar Jonas, e Jonas nega primeiramente. Mas a segunda chance, ele aproveita essa chance. E nós vemos também, se nós pesquisarmos mais a fundo, que aquele povo, ele era conhecido pela sua crueldade e opressão contra outras nações. Porque nós percebemos que existia isso. O povo de Israel e as outras nações, nós percebemos que muitos não se davam bem. Judeus, samaritanos. Nós percebemos aqui também. E talvez pode ser um dos motivos sobre o qual Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Porque ele não foi pregado, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele não queria, ele olhou para aquilo que ele queria, e não para aquilo que Deus quer. E a mensagem principal dessa história de Jonas não é só sobre a maldade de Nínive ou o julgamento de Deus, mas também sobre sua misericórdia. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E essa oportunidade que Deus dá para Nínive, para se arrepender e evitar essa destruição dela, demonstra o desejo que Deus queria pela restauração e redenção. O desejo para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Porque o nosso Deus é misericordioso. E Jonas, ele luta para não pregar contra Nínive, embarca naquele navio para ir para Tarsis. Como pode, meus irmãos, alguém que ouviu e viu tantas maravilhas, ouviu a palavra do Senhor, querer fugir do Senhor, tendo esse relacionamento tão íntimo com Ele? Será que nós, no lugar de Jonas, faríamos isso? Porque muitas vezes nós pensamos que não. Mas será que nós estamos com a nossa fé firme? Será que nós teríamos acatado a vontade do Senhor e ido pregar contra Nínive? Que nós possamos refletir com isso. Que nós possamos buscar e entender a vontade do Senhor. Aleluia. E essa relutância de Jonas em não ir pregar contra Nínive pode ter várias razões. Quais razões? Embora não haja uma explicação definitiva na Bíblia. E eu vou deixar aqui 4 razões que poderiam ter sido para Jonas não querer pregar contra Nínive. Primeira razão: o ódio e o preconceito. Jonas pode ter tido ódio ou preconceito contra as ninivitas, porque era a capital do Império Assírio, e como dissemos no início, um povo idólatra, um inimigo amargo de Israel naquela época. E Jonas, como profeta de Israel, ele poderia ter se ressentido e usado esse pretexto para não ir. E quis fazer justiça com as próprias mãos. Quantas vezes nós queremos
queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos e não entregamos nas mãos do Senhor para onde deve estar. Porque o Senhor é um justo juiz. Nós vemos também uma segunda razão que hoje em dia a maioria de nós cristãos tem. Qual é? Medo de falhar. O Senhor nos confia algo tão grande, tão maravilhoso, e nós temos medo de falhar. Deus foi tão maravilhoso em confiar em nós, em nos chamar, e nós com medo de falhar, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E por isso nós devemos nos alimentar da palavra. Não só aqui é muito importante, porque a Bíblia nos diz: não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Nós devemos vir na casa do Senhor, querendo ou não, porque a vontade da nossa carne é estar em casa, assistindo aquela série preferida. Mas não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que Deus quer. É a vontade dele, não a nossa vontade. Não tenha medo de falhar, meu irmão. Não tenha medo de falhar, minha irmã. Porque o Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. Jonas pode ter temido o fracasso. E o fracasso é um grande empecilho para o chamado. Medo do fracasso. Não tenha medo. Assim como o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ele pode ter pensado que se ele pregasse a mensagem de Deus, ele pode ter pensado que se ele pregasse essa mensagem de arrependimento para essa nação inimiga, não valeria a pena. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Nós devemos entender que nós devemos pregar a palavra do Senhor a todos, não importa quem seja, porque o Senhor nos deu essa missão. Essa é a nossa missão. Não tenha medo de falhar, meu irmão. Ele pode ter pensado que se pregasse a palavra de Deus, talvez eles não se arrependessem e seria considerado um profeta fracassado. O medo do fracasso muitas vezes pode atrasar o nosso chamado. Nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus está conosco e Ele vai nos ajudar, Ele não nos abandona. Aleluia. As pessoas que Deus chamou, que Jesus Cristo chamou, seus discípulos, as pessoas mais improváveis na sociedade, cobrador de impostos naquela época, ainda mais sendo de família judia, Mateus. Nós vemos também que chamou Judas, mesmo sabendo que ele iria trair, porque o Senhor já sabia de tudo. Nós percebemos também que ele chamou Pedro, pescador. E se você estudar bem a fundo a palavra do Senhor, você vai ver que naquela época, pescadores era uma das profissões mais simples e mais humildes. Deus não olha a aparência. O Senhor vê o seu coração disposto a buscá-lo. O Senhor quer aqueles que estão com o coração quebrantado para dizer: eu quero viver o teu chamado. Não só quero, como eu vou fazer o seu chamado, Senhor. Não tenha medo de falhar. Não temas. Porque Deus diz:
Não temas, porque eu estou contigo. Por onde quer que você andar, eu que lutarei por você. Eu que lutarei por você. Mas você deve me buscar. Se orares, clamares a mim e me buscares de todo o teu coração, eu virei, ouvirei e sararei essa terra. Também vemos agora o terceiro. Nós falamos do primeiro, que foi o ódio e o preconceito, que talvez Jonas pode ter tido. O segundo, o medo de falhar. Terceiro, misericórdia seletiva. Misericórdia seletiva. Que é isso? Jonas pode ter sentido que os assírios, aquele povo lá de Nínive, não mereciam a misericórdia de Deus. Esse povo não merece, esse povo está fazendo coisas abomináveis ao nome do Senhor, meu Deus. Eles não merecem ser salvos, eles merecem perecer. Muitas vezes nós podemos pensar que nós não teríamos esse pensamento, mas será? Será que nós teríamos misericórdia daquele povo? Porque o nosso Deus teve. O nosso Deus teve misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela não é uma misericórdia seletiva. Não é. Ela alcança todos. Aleluia. Jonas pode ter sentido que eles não mereciam, mas o Senhor é quem falou que eles mereciam. Glória a Deus. Mereciam se arrepender. Aleluia. Porque Deus quer pessoas para o seu reino. Deus quer que nós possamos buscá-lo, adorá-lo e ir morar com Ele na Nova Jerusalém. Deus não quer que nós, quando Ele nos chamar, dizer bem assim: eu não te conheço. Ele quer dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para você antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia. É isso que o Senhor quer, porque a misericórdia dele não é seletiva. A misericórdia do Senhor é grande, tanto que vemos tantos salmos falando da misericórdia do Senhor. Grande é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor. O Senhor é rico em misericórdia, rico em perdão. Nós vemos que pode ter pensado que se a justiça divina caísse, Jonas pode ter pensado que caísse sobre aquele povo, era o que eles mereciam. Mas isso não é o que o Senhor quer. Quarto que nós vemos aqui, a quarta lição, o quarto motivo que Jonas pode ter tido para não pegar em Nínive, quarto e último, é o orgulho nacional. Porque Jonas ele pode ter preocupado com a reputação de Israel. Ele poderia ter se preocupado com isso. Porque se Nínive arrependesse, poderia ser interpretado como uma indicação de que os assírios eram moralmente superiores a Deus. Porque Deus chamou o povo de Israel para ser um povo santo. O que é ser santo? Separado. Santo como o Senhor é. Buscar a santidade. Porque sem ela nós não veremos o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nós devemos buscar ter uma vida de santidade. Aleluia. Talvez ele tenha pensado, talvez Jonas tenha pensado que isso pode ser uma indicação de que esse povo era superior, porque o tanto de coisa que esse povo fez, Deus perdoou, e nós estamos aqui buscando fazer tudo certinho. Nós devemos entender que Deus tem um grande amor. E será que nós temos esse amor pelos nossos irmãos? E será que nós temos esse amor pelo Senhor ao ponto de deixar tudo para trás para seguir a vontade dele, para onde ele quer chamar? Assim como ele chamou Abraão, tirando ele do meio da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar. Abraão nem sabia que terra era essa. Quanta fé! Pai da fé.
Ele nem sabia que terra era essa, uma terra prometida. Mas ele sabia da promessa. Ele apegou-se à promessa. Se apegue à promessa. Aleluia. Deus tem promessa para a tua vida. E se Ele tem promessa, Ele tem um prazo para cumprir. Não importa o tempo que leve, ela vai se cumprir. Independente das razões específicas de Jonas, sua história nos ensina que a vontade de Deus sempre prevalece. Porque ele tentou fugir, mas Deus foi lá. E ele se arrependeu. Deus chamou de novo. E dessa vez ele foi. Deus vai onde quer que nós estivermos. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Que nós possamos entender que a história de Jonas também nos lembra da importância da obediência e confiança a Deus. Porque Jesus nos diz que quem me ama obedece aos meus mandamentos. Amar ao Senhor é obedecer. A obediência é um resultado de você amar o Senhor. Porque se você o ama, você vai fazer aquilo que agrada a Ele. E mesmo quando os nossos propósitos e desejos e sentimentos estão em conflito com a sua vontade, mesmo que você queira algo, mas Deus confiou a você outra coisa. Acate o que o Senhor confiou, porque no Senhor você tem segurança. Aleluia. Vamos concluir essa mensagem buscando a cada dia, que você possa buscar a cada dia, buscar entender a vontade e os desígnios do Senhor para a sua vida. Se apegue e aceite o chamado. Não fuja, que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Amém. Você crê nisso? Amém. Quero pedir aos irmãos que se coloquem sobre os seus pés. Nós vamos nos achegar ao Senhor em oração. O Senhor se faz presente em nosso meio. Aleluia. Mesmo que você não sinta, Ele está aqui. Porque servir ao Senhor e adorar a Ele não é só sobre o sentimento. É buscá-lo mesmo quando Ele não se manifesta. Não manifesta a presença, mas a presença está aqui. Aleluia. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra ministrada ao nosso coração. Ó Deus, essa palavra que o Senhor me confiou, Aleluia. que não veio de mim mesmo, mas veio do Senhor. Aleluia. Que o Senhor esteja me colocando em cada coração, Em nome de Jesus. gravando como nas tábuas da tua vida. Aleluia. Nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos guardar a tua palavra e não pecar contra o Senhor. Sim, Jesus. Que nós possamos sentir o desejo de te buscar, de viver o teu chamado, de Aleluia. aceitar o chamado, de não fugir esperando a segunda chance, mas aproveitar a primeira chance que o Senhor nos dá. Que você possa buscar ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aceita o chamado, meu irmão.
pedindo perdão também pelos nossos pecados, porque nós somos falhos e muitas vezes nós tentamos fugir daquilo que o Senhor nos confiou. Nos dê sabedoria, Deus, nos dê entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui pela primeira vez nessa igreja, uma igreja abençoada, e que venham muitas outras oportunidades. Que o Senhor abençoe cada irmão. Nós louvamos ao Senhor. A pastora Cíntia trazendo palavras de Deus, despertamento. Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um chamado para você. E difícil, irmãos, é quando a gente vê a obra do Senhor diante de uma palavra